O versículo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, está na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. E eu te digo, a ti, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado também nos céus, e tudo o que desatares na terra será desatado também nos céus. A frase, tu és Pedro, está relacionada com a escolha de Jesus por Simão Pedro para liderar a igreja. A palavra, Pedro, significa pedra. A frase, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, pode ser interpretada como um fundamento espiritual, que não se baseia na pessoa de Pedro, mas na revelação de Deus. O apóstolo Paulo também afirma que Jesus é a pedra principal. No Antigo Testamento, a pedra principal ou angular era a que alinhava e estabilizava o resto da construção. Pedro, cujo nome original era Simão, foi um dos discípulos mais próximos de Jesus e desempenhou um papel fundamental na formação da igreja primitiva. Conhecido por sua impulsividade e fé fervorosa, Pedro era um pescador antes de seguir a Jesus. Características marcantes de Pedro: fé inabalável. Apesar de momentos de dúvida, Pedro confessou Jesus como o Messias e desempenhou um papel central na igreja primitiva. Mateus 16 versículo 16. E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Impulsividade. Atos como negar Jesus 3 vezes demonstram sua natureza impulsiva, mas também sua capacidade de arrependimento. Lucas capítulo 22 versículos 55 ao 62. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse, este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo, mulher, não o conheço. E, um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E, passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E, saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Liderança. Pedro emergiu como uma figura de liderança entre os apóstolos, pregando o evangelho com ousadia. Atos 4 versículos 29 ao 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Pontos importantes de sua história. Chamado por Jesus, Pedro e seu irmão André foram chamados por Jesus para serem pescadores de homens. Lucas 5 versículo 10. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante, serás pescador de homens. Confissão de Jesus. Pedro foi o primeiro a confessar abertamente que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Negação e arrependimento. Após a prisão de Jesus, Pedro o negou por medo, mas posteriormente se arrependeu profundamente. Pentecostes. Pedro desempenhou um papel crucial no dia de Pentecostes, pregando o Evangelho a milhares de pessoas. Atos 2 versículos 14 ao 20. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões,
e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua, em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Visões e revelações. Pedro recebeu visões de Deus que expandiram sua compreensão sobre a inclusão dos gentios na igreja. Legado de Pedro. Fundador da igreja, Pedro é considerado um dos pilares da igreja primitiva e suas cartas inspiram cristãos até hoje. Símbolo de fé e arrependimento, a história de Pedro serve como um exemplo de como a fé pode ser fortalecida mesmo diante de erros e fraquezas. Epístolas de Pedro. As duas cartas de Pedro fornecem uma visão sobre sua teologia e suas recomendações aos cristãos. O apóstolo Pedro escreveu duas cartas, que estão incluídas no Novo Testamento da Bíblia, a primeira epístola de Pedro e a segunda epístola de Pedro. A primeira epístola foi escrita entre 62 e 64 d.C. Na carta, Pedro escreveu de Babilônia, que provavelmente é uma referência simbólica a Roma. A segunda epístola foi escrita no início do século II. Nela, Pedro fala sobre a apostasia interna que ameaçava o futuro da igreja. Muitos outros feitos poderia falar de Pedro, mas com certeza este vídeo seria bem mais longo. A partir da Bíblia, podemos aprender com o apóstolo Pedro que a fé em Jesus Cristo é capaz de transformar e redimir, mesmo diante de limitações. É possível perseverar e enfrentar o sofrimento e a perseguição com fé. A paciência é mais valiosa que o ouro. É importante estar sempre pronto para testemunhar de Jesus Cristo. É preciso viver em retidão para evitar falsas acusações. É possível encontrar coragem para seguir a Cristo, mesmo em situações difíceis. É importante ser paciente, mesmo quando se trata de assuntos difíceis de entender. É preciso evitar o ensino de pessoas que distorcem a Bíblia para enganar. Pedro foi um homem simples e extrovertido, mas que se tornou um grande líder após seguir Jesus por 3 anos e receber o poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fonte de inspiração: Bíblia Sagrada. Canal Estudando com Cristo. Compartilhe, dê seu like e se inscreva no canal.